disse, eu vou sentar aqui porque eu sou uma dona de casa e eu não trabalho com tecnologia, não sei fazer data show, então eu fiz um rascunho. Tá bom? Eu vou sentar aqui porque eu quero falar para vocês com uma ordem que vocês possam entender. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia e eu amo Jesus. Amo. Sou completamente apaixonada pelo médico dos médicos, o único que pode pisar na terra do coração e perscrutar a alma de todos nós. O que ficou muito evidente para mim aqui é que não há como deixar Deus de fora de um assunto tão importante, de um assunto que tem roubado as nossas vidas, a vida dos nossos filhos e filhas. Não tem como deixar Deus de lado. Ontem o Bartô colocou um vídeo aqui do barbeiro, todos, não sei se vocês estavam aqui, quando o barbeiro duvidou que existia Deus. E aquele homem que estava cortando o cabelo, ele percebeu que não havia argumento naquele momento para ele dizer que Deus existe sim, e que Ele nos ama sim, e é por isso que o Free Mind está acontecendo. Existe aqui milhares de pessoas envolvidas, todos vocês que estão aqui assistindo, vocês vieram aqui porque vocês amam as pessoas, estão preocupados com a sociedade. E Deus amou o mundo, há um versículo bíblico que diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Os nossos jovens estão perecendo e é urgente que haja sim uma união de todos os setores da sociedade e sem deixar de considerar Deus acima de tudo. Quando o Bartô me convidou para vir aqui, eles estiveram na minha casa, ele e a Eliana, a esposa dele querida, onde a gente teve momentos tão agradáveis, e ele falando sobre esse trabalho do Free Mind aqui, eu comentei com ele, Bartô, eu li um livro a respeito de um pastor, um terapeuta familiar, há uns 10 anos atrás, que me chamou muito a atenção. E esse pastor, ele acabou criando um projeto. Para quê? Ele tinha 3 filhos e o primeiro filho dele estava completando 13 anos naquele ano. E ele e a esposa sentiram a necessidade, uma vez que ele era um homem, um pastor, um terapeuta, e sabia de todos os danos causados nos jovens, nos adolescentes, ele sentiu a urgência, junto com a esposa, de fazer alguma coisa que mudasse a história do filho dele e, consequentemente, a história de todos os outros filhos do mundo. E a dedicação que esse autor, ele se chama Brian G. Molitor, e o nome do livro é De Menino a Homem, guiando o seu filho à maturidade no complexo mundo de hoje. E o nosso mundo de hoje é um mundo que está à beira do caos. Se nós não nos juntarmos em todos os setores, na saúde física, na saúde emocional, psíquica e na saúde espiritual, nós não vamos conseguir ganhar essa guerra. Nós estamos lutando, muitas batalhas nós temos perdido, mas eu tenho esperança de que todos juntos nós conseguiremos salvar os jovens, pelo menos a grande maioria. E ele então faz uma dedicação ao avô dele. E esse avô havia sido uma figura
masculina de referência para ele. E essa dedicatória fala de cheiros, fala de emoções, fala de tudo aquilo que faz falta na nossa alma. Nós temos alma, nós somos corpo, alma e espírito, e não tem como separar um do outro, porque se um está ausente, alguma coisa vai ficar quebrada. E os nossos jovens, eu acredito que esses que partem para as drogas é porque tem uma profunda dor na alma. Nós já tivemos dores na alma também, mas nós estamos aqui para curar, porque em algum momento nós fomos curados. Ele faz uma dedicação linda ao avô, e o que eu pergunto, e o que eu me pergunto, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, e netos e bisnetos? Se nós não fizermos nada agora, eles não vão poder contar nada de bom a nosso respeito. E eu tenho certeza que todos nós gostaríamos muito que os nossos filhos tivessem orgulho, meu pai, minha mãe, dos avós, dos meus bisavós. Eu acredito nisso e sei que vocês também gostariam de deixar um legado para toda a tua descendência. E o autor, então, ele se foca primeiramente nos homens, porque ele quer acender uma chama no coração dos homens das nações. Por que os homens? Porque os homens, durante muito tempo, e foi falado aqui, que deixaram a criação dos filhos, deixaram os filhos só para que a escola cuidasse, só para que a mãe cuidasse, quando na verdade o homem na sociedade, ele tem um papel fundamental. E para Deus, todo homem é um sacerdote na sua casa. E como sacerdote, ele tem que dar o rumo para que os seus filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça. O problema com isso é que ninguém pode fazer aquilo que é responsabilidade designada por Deus aos homens. Nós estivemos num seminário, eu e o meu marido, de libertação e cura, e ali foi falado a respeito da paternidade. Eu acredito que muitos que estão aqui já tiveram um problema de paternidade, a ausência da paternidade. O que a ausência da paternidade nos causa? Uma orfandade na alma. E talvez os jovens de hoje estejam órfãos da figura paterna, porque as mães são as que mais lutam por seus filhos. As mães estão sozinhas hoje nessa sociedade, trabalhando, batalhando, lutando, tentando resgatar os seus filhos. Se você vai nos presídios, você olha nos presídios, o que tem ali, visitando os filhos, não são os pais, são as mães. Porque os pais às vezes abandonam os filhos que não deram certo. Eles desistem, mas Deus não desiste de nenhum de nós. E nós também não podemos desistir de nenhum daqueles que se perderam. Jesus veio para aqueles que estão doentes, ele disse uma vez. Não é para aqueles que estão sãos. Eu vim para os enfermos. E Jesus foi um homem que pisou nesta terra, um Deus que pisou nesta terra e alcançava o coração de todos aqueles que se achegavam a Ele. Porque a Bíblia diz que e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos que chegavam até Ele eram curados. Ele não tinha problema de tocar em leprosos. Ele não tinha problema de chegar nos endemoniados. Ele não tinha problema, porque Ele amava a humanidade. E nós temos que aprender com Jesus a amar uns aos outros, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo.
E o nosso mundo hoje, cheio de crises, cheio de guerras, de crimes, de decadência moral, de pobreza, de escândalos políticos, de uso de drogas, abuso de uso de drogas, álcool, divórcio, separação, guerras, são alguns dos problemas que nós temos hoje. E muitos aqui neste lugar, esse evento, estão lutando contra todo esse desastre. Como podem para reverter isso? E reconhecem que nós devemos abordar os problemas antes que eles cheguem na nossa vida, antes que eles cheguem na nossa casa. É para isso que o Free Mind está aqui. É para isso que o Free Mind está tirando forças de onde não tem. Mas eles serão vitoriosos, porque Deus está com eles. E a busca do autor por respostas para isso começou quando esse filho então nasceu. Ele queria, juntamente com a esposa, que os filhos deles não vivessem a vida apenas, mas que eles vivessem a vida com um propósito. Porque quando nós encontramos um propósito, a nossa vida se transforma. Alguém falou isso também aqui. Com um propósito. Ao invés de, então, a gente investir uma dúzia de anos ou mais, preparando, mentoreando, encorajando, educando os nossos jovens, nós gastamos depois uma vida toda para recuperar, para trazer restauração, reconciliação e cura para adultos literalmente quebrados. Nós precisamos entender que há um dever sagrado de criar os nossos filhos para amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmos, para que as nossas famílias e as nossas nações sejam curadas. Há um Salmo 127 que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, e como flechas na mão do guerreiro, que é cada um de nós, assim os filhos da mocidade. E antes que a gente possa se dar conta, os nossos filhos crescem, eles deixam de ser os nossos bebês, e eles logo chegam na pré-adolescência, aos 12, 13 anos. E no meio de tudo isso a gente começa a achar que o melhor que a gente pode fazer por eles é nutri-los, dar estudos, colocar em esportes, dar celulares cada vez melhores, computadores, roupas, carros, viagens, amor, carinho. Mas se tudo isso fosse suficiente para fazer com que eles fossem adultos sarados, curados, responsáveis, nossa sociedade não estaria com tanto problema como a gente tem visto aqui hoje, nesse evento, no Free Mind. E o que pode estar então causando tudo isso? Histórias de horror sem fim, assassinatos, suicídios entre os jovens. O que pode estar causando tudo isso? Certamente, esse autor disse: alguma coisa está faltando. O que é? Então ele descobre um poderoso segredo. Olhando para outras sociedades passadas e presentes. E começa então uma jornada cultural desse livro. E começa com ele visitando uma tribo no leste da África, os Maasai. O jovem Sidimo entra numa floresta à noite, sozinho. Depois de deixar todos os ornamentos e os aparatos de menino na aldeia dele. No dia seguinte, na presença de todos os anciãos da tribo, Sidimo se tornaria um homem através do rito de passagem, que seria a sua cerimônia de circuncisão.
Mas Sidimo estava mais do que pronto para suportar alguns momentos de dor em troca de uma vida toda de honra. Depois ele vai para os Lakota, um lugar muito distante. Um menino chamado Raposa Branca estava numa vigília silenciosa e solitária, em busca de uma visão, no topo da montanha, no território que hoje se chama Dakota do Sul. Durante gerações, os jovens daquela tribo iam àquele lugar, àquela montanha, buscar uma visão. E de repente, a visão que Raposa Branca buscava explodiu diante dele. Ela vinha em cima das palavras que sua mãe tinha lhe dito há muito tempo antes. Um dia você irá tomar o lugar do seu pai e liderará a nossa tribo. Os antigos romanos voltando. O jovem Marcos, séculos antes, aguardava impaciente da varanda da casa dele, de frente, numa casa que dava vista para 7 colinas em que Roma fora construída. Pela cerimônia que iria lançá-lo à hombridade. No dia seguinte, Marcos iria com sua família ao grande fórum e se juntaria aos vários outros que conheciam o valor deste rito de passagem. Como parte da cerimônia, Marcos iria se desfazer também de todos os seus pingentes, das roupas do seu tempo de menino. E uma coisa tão linda, ele também iria com seu pai pela primeira vez na barbearia. Olha que lindo. Quantos homens hoje levam seu filho pré-adolescente, ou quando começam a nascer aquela barbinha a um barbeiro? Olha que coisa linda. Olha que declaração de hombridade que a gente pode dar para os nossos filhos hoje, tão esquecida. E finalmente os judeus, ele vai para os judeus, e o Davi passa pelo Bar Mitzvah. Nos dias de hoje, o autor diz a respeito de um jovem, um Jason, que como tantos outros, era filho de pais separados, ficava de 15 em 15 dias na casa de um dos pais, e naquele dia era seu aniversário e ele já nem lembrava mais do seu aniversário, porque muitas vezes os seus pais haviam protelado essa data. E o seu aniversário já não era mais um dia feliz, mas era um dia de decepção. E o que acontece com esse Jason, no final do livro? Ele tenta se matar. Um dia no trilho do trem, ele, completamente decepcionado e triste, vazio, se sentindo vazio, vai tentar o suicídio. E quando um homem, passando por lá, se importa com ele, repara, percebe Jason e traz ele de volta à vida. Ao contrário desses jovens, nessas culturas que têm esse rito de passagem, os nossos jovens, o rito de passagem deles hoje tem sido drogas, álcool, cigarro, sexo precoce, trazendo gravidez, meninos que têm que cuidar de filhos pequenos e que acabam deixando que os seus pais cuidarem. Esse é o resultado da falta do que faz uma transição. E eu entendi e falei com o Bartô, talvez esse seja um caminho, talvez essa seja uma ferramenta. E ele faz uma celebração, o autor então prepara uma celebração com uma festa pequena, um pouco de sanduíches, um refrigerante, convida todos os homens da família daquele menino, do seu filho, para que escrevam algumas cartas para ele. Nessa celebração, aqueles homens leem aquelas cartas para aquele jovem menino de 13 anos, e ele então reconhece que agora sim, ele já pode passar com tranquilidade, com responsabilidade, com amor, carinho e mentoreamento da fase
de adolescente para a fase adulta. Um rito de passagem quebra os laços da infância e libera o jovem para o seu futuro como um adulto responsável. E para terminar, a masculinidade, esse rito de passagem, é um presente que nós adultos podemos dar aos nossos filhos. E a maturidade é um presente que os nossos filhos darão a nós como resposta a esse mentoreamento. Eu gostaria só de terminar e dizer ao evento Free Mind que o meu desejo é que vocês possam ser mentores desses jovens, para abençoar, para estimular, encorajar e promover a passagem de todos eles da adolescência, da meninice à maturidade, ao encontro de um propósito, para que eles façam a diferença e para que a gente possa ser a diferença neste mundo. Eu termino dizendo um texto que está em 1 Coríntios 13, que diz assim: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de mim.